Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa celebração dominical via YouTube. Espero que você esteja bem. Hoje é nosso primeiro domingo do mês e já quero avisar você que hoje às 16 horas teremos a nossa ceia. Como eu disse já ao longo da semana, via as nossas lives do Instagram, hoje você está responsável por preparar os elementos da sua ceia, ok? Suco de uva e pão. Aí você pode se juntar com a sua família e fazer o pão, ou então comprar mesmo o seu pão. E o suco de uva, se você quiser fazê-lo também, tudo bem. Mas que você esteja pronto às 16 horas para nós participarmos da ceia. E se você, de repente, não faz parte da comunidade, mas quiser participar desse momento conosco, vai ser via live no Instagram, logicamente. E o nosso Instagram é @comunidade em Cristo. _comunidade em Cristo. Lá você pode participar conosco hoje, domingo, dia 7 de junho, às 16 horas, ok? E também lembrando que nós temos aqui esse QR Code para que você possa preencher um formulário enviando motivos de oração ou mesmo enviando seu contato para que nós possamos conversar um pouco. Nós queremos conhecer melhor você que nos assiste, que não é da nossa comunidade, e queremos também que você nos conheça melhor, ok? Espero que quando tudo isso passar, você que não faz parte, que tem assistido toda semana as nossas reuniões, os nossos momentos de palavra e louvor, espero que você também venha nos visitar quando as coisas começarem a voltar, se não ao normal, a esse novo normal, como as pessoas têm dito. Hoje, pela graça de Deus, nós temos a participação especial de amigos nossos, né, para fazer o louvor. Temos a Paula Lince e o Duca, que é o marido dela, grande amigo nosso, né, e ela também nossa grande amiga, logicamente. E nós agradecemos a Deus pela vida deles e que você se sinta abençoado nesse momento de louvor que vamos ter agora. Que você possa, em nome de Jesus, louvar junto conosco. Apesar de termos uma participação especial, nós estamos aqui para louvar juntamente com você. Que você preste atenção nas letras e possa sentir realmente a presença de Deus na sua vida neste domingo. Então vamos orar para nós iniciarmos este momento, amém? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é conosco e porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de nós te louvarmos, de nós te conhecermos, de nos aproximarmos de Ti, Pai. Peço que nesta manhã o Senhor abençoe a cada vida que está participando deste momento e peço por aqueles, Pai, que vão assistir a esta celebração, Pai, em outro momento, vão assistir a esse conteúdo, Pai, pela internet, em outro momento, em outro local, que o Senhor abençoe a todos, Pai, a todos que estão realmente, Pai, participando conosco ao longo dessa série, participando conosco ao longo dos domingos, nesse momento que estamos em afastamento físico, Pai. Te louvamos porque por mais que estejamos afastados fisicamente, Pai, estamos próximos uns dos outros, Pai, por intermédio do Teu Santo Espírito que nos conecta, Pai. E tudo isso graças ao sangue do Teu Filho Jesus que se entregou no nosso lugar, na cruz do Calvário. E é por isso que nós te louvamos, é graças a isso que nós te adoramos e é mediante a isso que nós caminhamos em te conhecer, Senhor, e avançar nessa nossa caminhada de fé, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Receba o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus e fale com os meus irmãos, Pai. Fale aos corações, Pai, como o Senhor tem falado ao meu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém?
justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Diga, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, por isso eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, Maranata, Senhor. Maranata, ora vem, Jesus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha
dizer para você, esse próximo louvor que nós vamos adorar ao Senhor, ele fala que o Senhor é o nosso bálsamo. E eu queria que nesse momento, aí na sua casa, você colocasse na presença do Senhor todas as suas aflições, as suas frustrações, os seus medos. Porque é na presença do Senhor que você tem o refrigério. É na presença do Senhor que Ele acalma o teu coração e te dá paz. Nesses dias em que nós estamos enfrentando tantas aflições e tantos questionamentos, que você possa saber e ter certeza que o Senhor é o teu bálsamo. O Senhor, Ele te guia, o Senhor, Ele te sustenta. Você não o vê, mas você pode sentir. E que nesse momento você sinta forte a presença do Senhor aí na sua casa. Que você possa sentir e que você sinta Ele te transbordando. Transbordando de paz, de alegria, de gratidão. Porque, apesar de tudo, nós somos gratos. Gratos porque, além de toda a circunstância, o Senhor tem sido fiel e Ele tem cuidado de nós. Então nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos e que você falasse: Senhor, hoje é isso aqui que eu tenho. Mas Senhor, isso aqui que eu tenho hoje é o meu melhor. É o melhor, é a minha adoração, é o que eu posso te oferecer, ó Deus. E que nesse momento o Senhor venha com teu bálsamo e que o Senhor possa acalmar o meu coração. Aleluia. Não te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, o teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo. Tu és o bálsamo que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força e luz na escuridão. Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo. Não te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, o teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo. Tu és o bálsamo que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força e luz na escuridão. Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo. É como o óleo que vai descendo desde
olho pro meu Senhor, é como bálsamo, tu és o bálsamo. Sabemos, Senhor, que o Senhor sempre está conosco, Pai. Deus, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso socorro. Deus, que independente, Senhor, de tudo, das nossas dúvidas, que nós possamos nunca duvidar que o Senhor está conosco. É o que vamos te adorar agora, Pai. Aleluia. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo, tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo, tu estás comigo, e tu me amas, tu
Amém. Que bênção, não é, meu irmão? Que bênção. Que você realmente possa viver isso que nós cantamos, né? Que você tenha na sua mente claro de que o Senhor te ama, que Ele está contigo, Ele está conosco em todos os momentos, né? Seja no fogo, seja nas profundidades das águas, né? Nas profundezas das águas, seja onde nós estivermos passando, seja nessa diversidade que estamos vivendo, seja o momento que for, meu irmão, o Senhor é conosco. O Senhor está conosco em todos os momentos e é por isso que nós estamos tratando sobre esse tema que estamos tratando e que é logicamente agora na hora da palavra, nesse momento da mensagem, vamos retomar, né? E hoje é o último dia da nossa série que trata a respeito de termos lições de uma quarentena. Né? O nosso tema é lições de uma quarentena, Jesus e a tentação no deserto. Já 4 domingos, agora eu preciso me recordar melhor, 4 domingos estamos tratando desse tema. Né? Primeiro falamos sobre nós sermos filhos, depois falamos sobre nós reconhecemos as vozes no deserto, depois nós falamos sobre nós estarmos seguros na semana passada, não é? E hoje nós vamos tratar a respeito de sermos adoradores. Né? Eu já te entrego aqui o final da pregação, uma constatação de que somos adoradores. Né? Somos quem adoradores? Todos nós somos adoradores. Todo ser humano é adorador. A questão é ao que adora, ou a quem adora. E nós vamos abordar um pouco esse tema de hoje, em cima da última tentação de Jesus. Mas antes, vamos ler o texto todo que nós temos lido todos os domingos. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, como temos feito, e eu realmente peço que você traga o seu coração diante do Senhor e que você leia com reverência mesmo ao Senhor. Toda vez que você abrir a palavra de Deus, né, nós que somos cristãos, não cremos que a Bíblia é simplesmente um livro. Nós cremos que ela é a palavra de Deus revelada a nós. E por isso nós temos que, ao ler, né, ter reverência, no sentido de entender a seriedade dela. Não quer dizer que somos sisudos na leitura. Né? Aliás, a Bíblia tem muitos momentos em que nos faz rir, né, em que nos faz chorar, a Bíblia trata das nossas emoções, dos nossos sentimentos também, mas ela faz isso à medida que nós nos relacionamos com o nosso Senhor por intermédio dela. Amém? Então, leia com reverência mesmo, com atenção. Eu sei que não é fácil, né? Eu converso com algumas pessoas e elas dizem, não é fácil assistir o culto pela internet, ouvir a pregação. Eu tenho certeza que não é fácil para você, nem todo mundo tem a capacidade de se manter atento a uma tela. Não é? Mas isso é o que nós temos para hoje, né, em termos de comunicação. Mas com certeza, se você trouxer o seu coração diante do Senhor, se posicionar, inclusive fisicamente mesmo, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Né? Muitas vezes a gente não ouve, a gente não pega algumas mensagens por causa do nosso posicionamento até físico. Né? Eu creio mesmo, né? Às vezes você está lá na escola, né? Quem estuda ainda sabe disso, está lá na escola esparramadão, ou mesmo deitado na mesa da escola, a sua absorção da informação vai ser totalmente diferente. Né? Haja quando você estiver na escola, quando você estiver na igreja, onde você estiver recebendo uma informação que é importante para você, ou que você julga importante, né? Haja como quem estivesse dialogando com quem está falando. Né? Quando você ouve alguém, pelo menos esse é o meu posicionamento, quando alguém está pregando, na minha cabeça eu estou dialogando com a pessoa. Né? Por isso que eu gosto de anotar, porque eu vou pôr alguns pontos, sejam dúvidas, sejam grifos que me chamaram a atenção, alguns insights, o que quer que seja, dialogue com a mensagem, não seja passivo no momento da mensagem, seja ativo. O Senhor está falando com você e Ele espera que haja uma interação. Né? Não é o pregador que fala com você, é o pregador que fala, mas é a voz de Deus que precisa chegar aos seus ouvidos. Por isso, interaja com ela. Amém? Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11 diz assim: Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Disse-lhe: Tudo isto eu te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações, fala com cada um que está a ouvir essa mensagem, que ouça a minha voz, mas que em seus ouvidos soe o ecoar da sua voz, Deus. Que seja o Senhor a falar aos corações, Pai, para que essa palavra permaneça, para que essa palavra, Senhor, venha realmente discernir nos corações as intenções, Pai, os desejos, e que em nome de Jesus, cada um que ouvir esta mensagem, Pai, possa ser tocado pelo Senhor, Pai. Que toda honra, toda glória e todo louvor, Pai, sejam dados a Ti, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos abordar quatro versículos, do versículo 8 ao versículo 11, ok? Como eu já disse, vamos abordar o tema da última tentação, do último teste, né? O ápice da tentação de Jesus, segundo Mateus aqui, que nos diz assim, versículo 8, Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto eu te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Bom, vamos primeiro falar sobre a ação do diabo, né, a ação do tentador, e depois nós vamos falar da resposta de Jesus. Eu acho muito interessante que ao longo de todo esse texto que nós lemos nesses últimos domingos, nós temos sempre uma ação do tentador, né? Sempre nós temos o cenário, né? E em cada situação nós temos um cenário diferente, né? Uma situação diferente. Então nós temos uma situação, nós temos a ação do inimigo e nós temos uma resposta de Jesus. Perceba que em todos os momentos, né, já abordamos isso aqui, mas só para ressaltarmos, já que estamos no último domingo desse tema, perceba que em todos os momentos a resposta de Jesus ela é dada segundo as Escrituras. Por mais que o diabo muitas vezes cite as Escrituras de maneira deturpada, e nós já falamos sobre isso, né, que todo aquele que distorce a palavra de Deus está buscando um benefício para si próprio, né, e já falamos muito sobre esse tema, Jesus ele vem com a palavra da maneira como ela é, mas mais do que simplesmente citar as Escrituras, você percebe em Jesus uma sabedoria de usar a Escritura correta, segundo a situação proposta ou a situação exposta. Perceba que em nenhum momento Jesus corrige a citação do diabo. O diabo cita algo deturpadamente, como já citou, por exemplo, o Salmo 91, ele cita de maneira deturpada, omitindo alguma parte, e Jesus, ao invés de vir e citar o mesmo trecho, mas corrigi-lo, não, Jesus, ele usa a palavra em seu benefício, no sentido de se proteger e atacar o inimigo, ou no sentido de ter um respaldo para a sua decisão, e ele então cita a palavra de acordo com aquela situação com sabedoria. Sabedoria é essa, meu irmão, que eu e você também temos à nossa disposição. Nós temos as Escrituras, temos a oportunidade de conhecê-las, e mais, temos através do Espírito que se move em nós a possibilidade de termos sabedoria para
que palavra usar no momento oportuno. O nosso grande problema é que a gente às vezes pega o texto fora do seu contexto para arranjar um pretexto, né? Como a gente sempre ouve. E esse é um grande problema para nós, se essa for a nossa atitude, se essa tem sido a nossa atitude. É necessário que, mais do que conhecer a palavra, conhecer o que está escrito, o Logos, nós temos e precisamos que o Senhor nos dê sabedoria para saber qual é a palavra para aquela situação, para aquele momento que estamos vivendo, ou mesmo para aquela situação, aquele embate que de repente nós travamos com o tentador, que muitas vezes vem por intermédio de pessoas, ou vem por intermédio de desejos nossos, na nossa mente, por intermédio de ataques mentais, muitas vezes, não é? Mas é necessário que nós tenhamos a sabedoria de que texto aplicar. E Jesus tem isso de uma maneira muito sábia. Eu comentava na quinta-feira, né, que muitas vezes eu me pego conversando com algumas pessoas e a respeito de situações pessoais, situações do cotidiano, né, e quando a gente menos pensa, quando a gente menos presta atenção, a gente está já num aconselhamento, né? E a minha grande preocupação é sempre citar as Escrituras, né? E às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas tudo que você fala, você cita um texto como se você não estivesse dando sua opinião. E realmente, meu irmão, eu tenho uma grande preocupação sobre a nossa opinião. Eu acredito que um cristão, ele precisa respaldar, não a sua opinião, mas aquilo que pensa, logicamente, que acaba sendo sua opinião, mas precisa respaldar aquilo que fala segundo o que Jesus pensa. Porque as minhas opiniões pessoais, elas são calcadas, elas são fundamentadas em emoções minhas, em percepções, em sentimentos que muitas vezes podem ser enganosos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E às vezes eu posso dar uma opinião a respeito de algum assunto e não me basear na palavra, mas basear numa opinião e posso acertar. Mas às vezes eu posso errar, porque de repente, em alguma circunstância, eu tenho um sentimento, ou eu tenho um background, eu tenho um passado que não colabora com aquela situação. Por exemplo, alguém vem perguntar para uma pessoa que teve uma grande decepção numa sociedade de empresa. Eu estou querendo abrir um negócio e vou fazer sociedade com tal pessoa. Se alguém vai dar a sua opinião baseada no seu sentimento, que teve lá atrás uma traição numa sociedade, ele pode dizer, não faça isso. Não faça sociedade com alguém, onde já se viu isso? Nossa, é a pior coisa que você pode fazer. Enquanto que o que nós percebemos é que às vezes você vai conversar com outra pessoa que tem uma outra percepção a respeito disso e te dá um outro conselho. O que eu quero dizer com isso? Fundamente os seus conselhos, a sua fala na palavra de Deus. Porque é o Senhor quem conhece a história, é o Senhor quem sabe de todas as coisas e é o Senhor quem tem para nós o melhor conselho acerca do que vamos viver. Temos que tomar muito cuidado com as nossas opiniões. Bom, glória a Deus. Mas vamos lá. O diabo chega para Jesus e coloca Jesus agora numa nova situação, né? O diabo, versículo 8, o diabo levou a um monte muito alto. O diabo coloca Jesus numa situação onde ele vê o todo, onde ele tem uma visão superficial, por assim dizer. Jesus tem uma visão a respeito de todos os reinos, em termos de sistema, em termos de cultura, em termos de tudo aquilo que estava aqui diante dele agora, proposto para ele ter. Né? O diabo então mostra para Jesus todos os seus reinos, e eu acho interessante que diz assim, levou-o a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Né? O diabo mostra a sua proposta, né? A sua proposta não, o diabo mostra aquilo que ele podia dar, né? Aquilo que ele tinha, mas, mais do que mostrar o que tinha, a sensação que nós temos é de que o diabo apresenta o esplendor. Esplendor significa, a gente poderia traduzir como brilho, né? Então ele mostra tudo aquilo, todos os reinos, e mostra para Jesus o brilho, né? E você percebe que existe uma beleza nisso que está sendo mostrado, né? O que logicamente é real, porque aquilo que o diabo está mostrando, por mais que ele naquele momento tenha poder sobre tudo aquilo tudo foi criado por Deus. Não é? E mais, tudo aquilo que o diabo está mostrando para Jesus viria a ser de Jesus de qualquer maneira. Né? Você veja, por exemplo, Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, diz assim, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam, olha só, estamos falando, né, do futuro. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Repare o que diz o comecinho dessa citação aqui, ó. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu
Cristo, e ele reinará para todo sempre. Reinará sobre o quê? Sobre todos os reinos. Isso que o diabo está mostrando para Jesus, que tem o seu brilho, que tem o seu esplendor, é de fato algo que viria a ser Jesus. O que nos mostra que a tentação não está no objeto proposto. A tentação não está na coisa em si. Então, onde está a tentação de fato? Vamos continuar a leitura. Levou-o a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Perceba mais uma coisa nessa questão do brilho que me ocorre agora, né? Quando o diabo mostra todo aquele brilho, toda aquela maravilha no objeto proposto, né? Você percebe que esse brilho, ao chamar a atenção, né, uma questão de fascínio, pode fazer com que poderia fazer, se Jesus não fosse Jesus, se Jesus não estivesse em comunicação, em contato com o Pai, se Jesus não estivesse ali, né, em jejum, em preparação para aquele momento, poderia ter, né, nós homens comuns, teríamos nos cegados. Veja o seguinte, Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 4. Olha que interessante. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz assim: o Deus desta era, ou seja, aquele que rege esta era, ou estes sistemas que são vigentes hoje, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que isso significa? O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte, que todo aquele que diante do que está proposto à sua frente, tem os seus olhos cegados pelo brilho, diante do relacionamento com o tentador, ele é cegado para enxergar a glória do Cristo, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que o diabo tenta fazer quando leva Jesus no alto monte e mostra todos os reinos e o seu esplendor? Ele tenta fazer com que Jesus Cristo perca ali a noção da realidade. Ele tenta fazer com que Jesus Cristo, né, fique com a sua vista ofuscada e por estar com a vista embaçada ou cegado, que é o que ele faz com os descrentes de hoje, segundo Paulo, ele quer que se tome uma decisão equivocada. Mas Jesus está pronto. Jesus está com a sua vista límpida, né? Olha só o que acontece. E disse-lhe, versículo 9, tudo isto te darei. Então, o diabo mostra o que se tem e diz, eu vou te dar. E de fato, o diabo poderia fazê-lo, né? O diabo tem poder sobre os sistemas vigentes. Veja, por exemplo, que em Daniel, no capítulo 10, versículo 13, se eu não me engano, a gente pode correr lá rapidinho. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Diz assim, ó, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Perceba que o texto está falando sobre aquele momento em que Daniel está orando por uma intervenção, né, do Senhor. E aí, quando ele está ali naqueles 21 dias orando, vamos ler aqui do versículo 12 de Daniel 10, diz assim, ó, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. O que aqui o anjo está dizendo é o seguinte, o diabo se envolve em uma guerra celestial de modo a manipular os sistemas vigentes para que haja realmente um atraso no agir do reino de Deus. Toda vez que nós nos colocamos a servir a Deus, toda vez que Deus, então, vai se mover através do seu povo, através daqueles que o servem, que o adoram, o diabo, ele está travando uma batalha para atrasar os servos de Deus, né? Perceba que o diabo tem poder sobre esta era, tem poder sobre reinos, né? E isso mostra que o diabo poderia de fato dar a Jesus o que ele estava dizendo. E aí continua, versículo 9, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. A tentação, meu irmão, a tentação não está no objeto, mas no ser do
que propõe. O que eu quero dizer é o seguinte: a tentação não é a proposta que está ali, né? O objeto da proposta, mas é a maneira de se alcançar aquele objeto. O diabo diz assim: tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. O grande objetivo do diabo é fazer com que Jesus não tenha a sua caminhada até a cruz. Porque o diabo sabe que a cruz, né, se ele interpreta ali as escrituras de alguma maneira, se ele conhecendo a história, ele sabe que o caminho do Cristo vai levar toda a humanidade à salvação. Qual é o objetivo dele? Fazer com que o Cristo não faça o seu caminho. Ao Cristo não fazer o seu caminho todo, ele conseguiria a mesma coisa que Deus daria para ele, só que por intermédio do inimigo. O que significa? Trazer para a nossa realidade, né? Para nossos dias, ou para um exemplo mais cotidiano. O grande problema não é você ter um emprego, não é você ter um carro, não é você ter uma casa determinada. O grande problema, a grande tentação é como conseguir isso e quando conseguir isso. Porque às vezes o Senhor tem algo preparado para mim e para você em matéria de algo que é concreto. Só que no nosso ímpeto e na nossa atenção ao tentador, a gente às vezes acaba passando por cima das próprias pernas, passando por cima do próprio Deus e não obedecendo a Ele e não fazendo o caminho que é proposto, né? É como eu converso muito com o meu irmão mesmo. Quando a gente conversa um pouco sobre dinheiro, uma coisa que a gente sempre fala é: não existe dinheiro fácil. Se alguém, meu irmão, um dia te propor algo que vai te dar um dinheiro fácil, fique atento. É impossível, né? A pessoa de repente pode chegar para você, fazer uma apresentação de PowerPoint, mostrar para você tudo que você vai ter com aquele dinheiro. Tudo isso que você vai ter. Nossa, você vai ter tudo isso, você vai ser maravilhoso, você só vai andar com os ricos, só vai fazer coisas importantes e tudo mais. E aí vem a tentação. Se você simplesmente e normalmente, meus irmãos, a gente sempre se enreda no si. Mas vamos continuar a nossa leitura. E aí diz aqui, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Bastava Jesus se ajoelhar e a expressão aqui em prostrares que o diabo propõe é cair. Se você simplesmente cair diante de mim e me adorar, né? Talvez na cabeça na proposta do diabo, não precisaria necessariamente de Jesus de imediato adorar a ele. Bastava cair diante dele. Porque de fato, meu irmão, toda vez que nós caímos diante de algo, para nós adorarmos, o espaço é curto, ou o próximo passo é esse. Caídos diante de algo, nós então adoramos, nós então servimos, nós então fazemos o que devemos fazer. Perceba a resposta de Jesus. Versículo 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Perceba que o diabo faz uma relação entre cair, se prostrar e adorar. E Jesus, quando vai responder a Satanás, ele mais uma vez usa as Escrituras. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Olha o que Jesus diz. Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. No original, né, no Antigo Testamento, tanto em grego, né, em grego mesmo, e em hebraico, o texto é Deuteronômio 6,13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E o versículo termina, né? E jurem somente pelo seu nome, ok? Quando Jesus responde a Satanás, ele faz também uma correlação entre adorar e cultuar, ou adorar, temer a Deus e prestar culto. Existe uma grande... A gente hoje, né, a gente às vezes ressignifica algumas palavras, ou mesmo entende algumas palavras de uma maneira que não é... que a gente não tem um entendimento completo sobre aquilo. Por exemplo, quando eu falo para você, você tem que adorar ao Senhor, o que vem à sua mente? Talvez a muitos venha a imagem de uma pessoa cantando uma música com seus olhos fechados, suas mãos erguidas, e cantando em alta voz e dizendo aleluia, glória a Deus. Isso é adorar ao Senhor também. Mas, para além disso, adorar ao Senhor é uma expressão que engloba muito mais coisa. Inclusive, essa menção ali em Deuteronômio de temer ao Senhor é algo que nos mostra o seguinte:
Para o judeu, para o israelita ali, né, em Deuteronômio, a instrução é a seguinte: adorar ao Senhor consistia em temê-lo. Temer em que sentido? Ter medo de Deus? Não. O que significa temer a Deus é, a partir do momento que eu conheço ao Senhor e sei dos seus intentos e tenho um relacionamento próximo com Ele, eu temo, né, no sentido de servi-lo, de fazer tudo o que eu faço para atingir os objetivos propostos por Deus. Ou seja, Deus tem uma proposta para mim, Deus tem algo proposto para mim, e eu preciso atingir esse algo por intermédio também da ordem de Deus. Olha que interessante. No próprio Deuteronômio capítulo 6, vamos ler o versículo 1, a partir do versículo 1. Olha só, não se esqueça. O diabo está dizendo o seguinte para Jesus: eu vou te dar todos os reinos, vou te dar tudo isso, se você se prostrar e me adorar. Olha o versículo 1 de Deuteronômio capítulo 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Moisés aqui está falando sobre os 10 mandamentos. O princípio dos 10 mandamentos, meu irmão, é, primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, versículo 6 do capítulo 5 de Deuteronômio. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. Vou para o versículo 11. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Perceba, meu irmão, o povo está sendo orientado por Moisés aqui no capítulo 6 ao seguinte: Deus está nos levando para uma terra e Ele nos fará conquistar essa terra. Versículo 1, parte B, diz assim: ordenou que eu ensinasse a vocês para que vocês os cumpram o que? Os mandamentos, na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Cumpra os mandamentos para tomar posse da terra. A gente já sabe que a gente não consegue cumprir o mandamento sozinho, ok? Não dá. Não dá para você cumprir os 10 mandamentos sozinho, por isso Deus enviou a Jesus Cristo, então nós vamos cumprir os mandamentos por intermédio de Jesus. E Moisés está dizendo o seguinte: olha, para você atingir aquilo, alcançar a terra que está prometida para você alcançar aquilo que está pronto para ser seu, você precisa temer, em primeiro lugar, primeiro tema, não ter outros deuses além do nosso Deus, além do Deus que te salvou, além do Deus que te tirou do Egito. Você não pode se prostrar diante de outro Deus, você não pode adorar, servir, cultuar outro Deus. O que nos mostra que eu e você adoramos aquilo que cultuamos. Eu e você cultuamos aquilo que adoramos. Perceba, meu irmão, o nosso grande problema é que hoje tem pessoas tentando adorar a Deus enquanto cultua o diabo. O que isso significa? Tem muita gente tentando adorar a Deus enquanto cultua os meios pelos quais o diabo dá as coisas. O que isso significa, mais uma vez, é que tem pessoas tentando, ao vir à igreja, né, ao vir à igreja, ao cultuar, ao ler a palavra, estão tentando, por intermédio, né, de uma mente tranquila, por achar que estão adorando a Deus, buscam os seus próprios interesses do jeito que o diabo quer. Querem o que Deus propõe, mas não querem fazer como Deus propõe, querem fazer do seu próprio jeito. E isso é atender ao tentador. O que o texto está nos ensinando aqui, Jesus diz: retire-se, Satanás. Por que Jesus diz, retire-se, Satanás? Porque o problema de todos os reinos diante ali, nos olhos de Jesus, o problema daquele esplendor todo, não é o esplendor, não são os reinos, não é, entenda, né? Eu sei que os reinos não são objetos, mas é para que você entenda o que eu estou dizendo. O problema não é o objeto proposto, a coisa. O problema é como alcançar aquilo. O que significa? Por isso que Jesus diz assim, retire-se, Satanás. Porque a tentação não está no fato de você alcançar aquilo que é para você, mas está no fato de você se relacionar com o diabo, se relacionar com o tentador. A tentação existe no relacionamento, no diálogo com o tentador. Pensa comigo, meu irmão. Lá, Eva, está lá, todo dia ela passava e olhava para aquela árvore. A árvore estava no centro do jardim.
A árvore estava no meio. O texto diz que a árvore estava no centro do jardim. Estava num lugar onde ela era vista. Então a Eva todo dia passava e olhava para aquilo. E existia algum problema no objeto onde estava posto e capaz de ser visto? E o texto diz, né, que ele era vistoso aos olhos de Eva, né? Não. A tentação de Eva se deu no momento em que ela dialoga com o tentador. Por isso, meu irmão, eu e você, em determinados momentos, em determinadas situações, é isso que nós devemos fazer. Retire-se daqui, Satanás. E o diabo muitas vezes faz isso na minha e na sua mente. Qual é o problema de ter aquilo? Basta a gente dar um cambal ali naquela situação, basta a gente dar uma voltinha, basta a gente pegar esse dinheiro que a gente estava aqui para fazer algo com a nossa família, que nós temos que ter uma certa prudência, basta a gente pegar isso e aplicar naquilo e pronto, vai ser rápido. A tentação, irmão, não consiste no objeto que Deus criou para ser nosso. Deus criou tudo para ser nosso, criou tudo para ser meu e seu, mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Deus, Ele propõe algo para você, mas além de propor algo para você, Ele propõe o como conseguir aquilo. Deus, Ele propôs para o homem o relacionamento com Ele e também estabeleceu o como fazer isso. O que significa, meu irmão, que eu sei que você gostaria muito de ser, espera, né? E eu também busco. Nós buscamos sermos usados por Deus, sermos instrumentos na mão de Deus, mas não vai ser do meu e do seu jeito. Não adore o Senhor do jeito que é devido para você ver se você vai alcançar aquilo que Ele tem para você. Você pode até alcançar aquilo que Deus preparou e tinha preparado para você. Mas se não for como Ele preparou, então aquilo não vai ser bênção. Aquilo não vai ser como deveria ser. Porque o seu como não atendeu a quem te propôs. Jesus já teria todos os reinos. Jesus terá, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Um dia tudo se estabelecerá. Mas como? Não se prostrando diante do diabo. Você adora aquilo que cultua, e você cultua aquilo que adora. E isso significa o seguinte, meu irmão, vamos fazer uma correlação. O que é cultuar? Cultuar é nós tememos a Deus. O que é adorar? Adorar é nós tememos a Deus, conhecemos a Deus, e porque conhecemos a Deus e tememos a Deus no sentido de eu não quero me afastar desse Deus porque o como dele é o melhor, então eu busco viver de acordo com o como de Deus. Eu não estou preocupado com o que eu vou alcançar ou quando eu vou alcançar. Eu estou preocupado com como eu vou fazer esse trajeto. E como é que eu vou fazer esse trajeto? Com Deus, segundo os seus estatutos, segundo a sua ordenância para mim. Veja aqui lá em Tiago no capítulo 1. Aqui, Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ok? Olha que interessante, meu irmão. A religião... Versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Rapidinho, eu sei que eu estou fazendo você usar muita Bíblia hoje, mas como você está em casa não tem problema nenhum. Vá em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. E nós vamos ler um texto aqui. Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, 19 e 20. Achou? Tem tempo para você achar. Deuteronômio 10, 18, 19 e 20 diz assim: Ele defende a causa do... Ele quem? Deus. Defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Veja o versículo 18, meu irmão. Vamos vir aqui,
Do versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, o poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento. Se você sabe que Deus defende a causa da viúva e do órfão, e você teme a esse Deus, o que você vai fazer? Uma pessoa sensata, ela vai falar assim, bom, se Deus defende a causa do órfão e da viúva, então eu vou fazer o que ele faz, eu vou ir defender a causa desse órfão e dessa viúva, que é justamente o que Tiago vai dizer. Então, nós poderíamos dizer o texto de Tiago assim, quem teme a Deus, o verdadeiro temor a Deus, o nosso Pai. Aliás, a verdadeira expressão de temor que Deus, o nosso Pai, aceita é a expressão em que consiste em cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades e não se deixar corromper pelas tentações do mundo, pelo mundo. Né? O que Jesus diz para o diabo? Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, tema ao Senhor. Né? Seja alguém que tenha a sua religião fundamentada no conhecimento de Deus, e por isso você age segundo o que Deus diz, ou como Deus diz, e só a Ele preste culto, só a Ele tenha a sua piedade estabelecida, a sua devoção estabelecida. O que significa isso, meu irmão? Que nós poderíamos ler esse texto de Tiago assim: a verdadeira adoração que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E não se deixar corromper pelo mundo. A verdadeira adoração, segundo o que Jesus diz, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Sabe qual é o problema, meu irmão? A expressão adorar, no original aqui, proskuneus, ela significa o seguinte: ir em direção e beijar. É a junção dessas duas palavras, pros e kneus. Ir em direção e beijar. Né? Seria o seguinte: adorar é como pegar a mão de alguém e beijar. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que toda vez que nós ficamos nos relacionando com o inimigo, com o tentador, né? Toda vez que nós atendemos, aliás, a tentação, nós estamos adorando, né? Nos prostrando diante do inimigo, e nós estamos ali segurando ele. Sabe por que Jesus pode dizer, retire-se, Satanás? Porque ele não está prostrado diante do inimigo. Tem crente, tem pessoas, meus irmãos, não só crente, todos, tem muitos seres humanos, que o diabo não se afasta dele porque ele não deixa o diabo ir. Só falta o diabo pedir para ir embora, porque atende tanto a tentação que o diabo não se aparta dele. A tentação nunca acaba. O texto aqui diz que o diabo se retirou e os anjos atenderam a Jesus. Os anjos serviram a Jesus. Em Lucas vai dizer que o diabo se retirou até o momento oportuno, né? O que significa que existiram outras tentações a Jesus ao longo da sua caminhada. Mas a tentação para o cristão, ela tem um limite. Não segure o diabo, meu irmão. Nós não podemos segurar o inimigo. Vamos dizer, retire-se, Satanás, porque nós vamos adorar a Deus. Nós vamos prestar culto somente a Deus. E se tem alguma área da minha e da sua vida que nós não estamos prestando culto ao Senhor, que nós estamos até tentando adorar a Deus, enquanto cultuamos ao diabo, a gente precisa abandonar essas práticas que não são o como de Deus. Nós temos que abandonar práticas que não revelam o como de Jesus Cristo. Eu e você precisamos abandonar práticas práticas essas que não revelam a glória de Deus. Porque quem está cegado, meu irmão, para o brilho do Cristo, a imagem de Deus, é aquele que está prostrado diante do diabo, ali, estatelado por conta de todo o esplendor do que o diabo lhe oferece. Jesus Cristo ia ter todos os reinos, mas não como o diabo queria. Por isso ele diz, retire-se, Satanás, pois está escrito, adorarás somente ao seu Deus, e somente a Ele prestará culto. Todos nós somos adoradores. Todos somos adoradores. Mas a questão é, a quem nós adoramos? Você adora quem você presta culto. E você presta culto a quem você adora. Sabe o que nós percebemos, então, irmão, ao findar desta nossa série em cima da tentação de Jesus? A maior queda de um homem, a maior queda do ser humano, não é por uma pedra, que de repente ele tropece, não é do alto de um templo, que ele possa se precipitar, se jogar. Mas a maior queda do ser humano é se prostrar diante do diabo.
Aliás, a maior queda do ser humano é não se prostrar diante de Deus. Todo ser humano é adorador. Todo ser humano tem em si a qualidade de se prostrar. Tem em si a capacidade e a disposição de se prostrar. A questão é, diante do que você está se prostrando? Diante de que como? Porque veja, atender ao tentador não é simplesmente pegar aquilo que ele te oferece, mas é pegar aquilo que ele te oferece como ele te oferece. Porque um dia todos os reinos apresentados ali serão de Jesus Cristo. Todos os reinos vão confessar a Jesus Cristo, mas não vai ser como o diabo propôs para ele. Não vai ser prostrado, meus irmãos. Vai ser por intermédio de um Cristo que se manifestou, morreu numa cruz, salvou a humanidade e, com essa humanidade, manifestou a sua glória, a glória de Deus através da minha e da sua vida. Nós vamos participar também desse momento em que todos vão se prostrar diante de Cristo. Todos. Uns porque assim o serviram, outros porque vão estar diante do momento em que isso não resolverá mais. Meu irmão, que em nome de Jesus, eu e você, em nome de Jesus, nós possamos ter isso em nossa mente. Todos nós somos adoradores, mas ao que nós estamos adorando? E saiba disso, a maior queda que você pode ter não é de uma pedra, não é de um penhasco, não é do alto de um templo. A maior queda que você pode ter não é de cair e se machucar. A maior queda que eu e você podemos ter é de nos prostrarmos diante de um Deus que não seja o Senhor e Salvador das nossas vidas, que não seja aquele que nos tirou do Egito. Que eu e você não cometamos esse erro, mas que sejamos aqueles que no momento oportuno diz, retire-se, Satanás, porque a mim é dado a função de simplesmente adorar e prestar culto a Deus. Eu temo a esse Deus e a Ele eu prestarei culto. Que seja assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E por isso eu te convido a fechar os seus olhos e orar comigo. Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, porque nós não temos os nossos olhos cegados para a glória do Cristo. E queremos te pedir, Pai, que se em alguma área ainda nós temos os nossos olhos ofuscados pelo desejo, Pai, por aquilo que muitas vezes até mesmo o Senhor tem para nós, mas às vezes estamos cultuando ao inimigo, Pai, atendendo ao como dele, Deus. Pai, que em nome de Jesus não seja essa a nossa prática e que hoje possamos dizer, retire-se, Satanás, porque só ao Senhor, Pai, nós queremos prestar culto, só a Ti, Deus, nós queremos adorar. Se existe alguém, Pai, enredado por vício, Pai, atendendo ao como do inimigo, que em nome de Jesus seja liberto, Pai. Senhor, se tem alguém enredado por vício de bebida, de drogas, Pai, de pornografia, Pai, se tem alguém, Pai, enredado por vícios do sexo, Pai, por vícios de autoimagem também, por soberba, Pai, por um orgulho, Pai, por egocentrismo, Pai, por um egoísmo, que seja liberto neste momento, Pai, e que possa, temendo a Ti, Pai, servir ao Senhor segundo o seu como, a sua ordem, Pai. Que possamos adorar ao Senhor, Pai, da maneira como o Senhor nos propõe, Pai. Que não sejamos pessoas que tentam Te adorar enquanto cultuam o inimigo, Pai. Deus, que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós possamos, Deus, neste dia, Pai, temos isso em nossa mente, que só a Ti devemos adorar, só a Ti devemos prestar culto, Pai. Em nome de Jesus eu Te louvo, Pai, pelo ensinamento que temos na Sua palavra, por intermédio desta tentação de Jesus. Te louvamos porque Ele passou por tudo isso, Pai, não só para fazer a Sua caminhada, mas também para nos ensinar, Pai, em como dar os nossos passos, Deus. Que possamos viver possamos buscar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, também como o Senhor quer que nós busquemos, Pai. E não simplesmente, Pai, buscar o que o Senhor tem para nós de qualquer jeito, Pai, sem nos importarmos com o como isso virá, mas que possamos estar atentos, Pai, para conseguirmos e para, em nome de Jesus, Pai, alcançarmos o que o Senhor tem para nós junto contigo, Pai. Que não venhamos a nos perder na caminhada, Deus. Eu Te louvo por cada um, Deus, em nome de Jesus, e Te adoro, Pai, porque o Senhor nos fez perceber a glória do Cristo, Pai, que é a imagem do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter aprendido um pouco nesses domingos e que você releia esse texto e converse conosco. Venha conversar, a gente ama conversar, eu amo conversar, eu prefiro muito mais conversar do que simplesmente discursar. Mas eu sei o quanto é importante esse momento, o momento da pregação, para nós unificarmos a nossa percepção a respeito da palavra. E eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração através da minha vida. Que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam sempre dados a Ele. Mas o que você precisar, estamos aí e vamos tomar um café quando nós pudermos, logicamente. Você pode tomar um café daí, enquanto eu tomo um café daqui e a gente conversa de qualquer maneira, ok? Que Deus abençoe a sua vida e vamos mais uma vez louvar ao Senhor, dizendo que tudo, né, que nós temos está diante da mão dele, toda a glória é para o nosso Senhor, que dizemos que a música que nós vamos cantar agora, Tu és o mesmo para sempre, né? Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ao findar da tentação, meu irmão, temos lá os anjos servindo a Jesus Cristo. Que possamos ter o Senhor ali, né, nos abençoando, por nós não termos atendido ao tentador. Vamos louvar ao Senhor, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu nadar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não. Pois tu és o mesmo pra sempre.